Você já se perguntou por que desejamos justamente aqueles que se afastam? Por que que os gestos mais grandiosos, os buquês de flores, as declarações de amor, quando oferecidos sem limites, se tornam tão invisíveis quanto o ar que respiramos? E a pergunta mais cruel de todas, porque quanto mais você tenta provar que merece amor, mais indigno você se sente. Há mais de 500 anos, um homem em Florença escreveu um manual para príncipes, um livro banhado em cinismo e realismo brutal. Seu nome era Maquiavel. Ele escreveu: os homens esquecem a morte do pai mais rapidamente do que a perda do seu patrimônio. Ele não estava falando de romance, ele estava decifrando o código do poder. E o que ele não sabia é que estava simultaneamente expondo a máquina sombria por trás do comportamento humano, valor, escassez e desejo. Porque o amor, meu amigo, em sua essência mais primitiva, é uma guerra silenciosa entre presença e ausência, entre revelar demais e guardar o suficiente. Quantas vezes você deu tudo só para ficar com nada? Quantas vezes você se curvou para ser escolhido e acabou sendo ignorado? Talvez o erro fundamental esteja em tentar ser escolhido, porque o homem que espera pela escolha de outra pessoa já entregou seu trono. Este vídeo não vai lhe dar cantadas baratas, não vai lhe ensinar truques de algum guru do amor que nunca sentiu o frio de um coração partido. Aqui você encontrará algo muito mais potente. Você encontrará as 5 leis maquiavélicas do desejo, não criadas para manipular, mas que, quando vividas de forma autêntica, despertam nos outros o desejo de entrar no seu mundo. Não por um jogo, mas porque você finalmente terá algo que a maioria dos homens perdeu: um centro gravitacional. Hoje, Maquiavel não será apenas um tático político. Ele se tornará o cirurgião do seu ego ferido. O espelho que revelará por que suas estratégias falharam. Se você está cansado de fingir, de correr atrás, de se justificar, se ainda há algo dentro de você que pulsa como um rei exilado, esperando para reivindicar seu trono interior, então esta jornada é sua. Mas eu aviso, estas 5 leis não são confortáveis. Elas não foram feitas para agradar. Elas foram forjadas para libertar. E a liberdade, no início, sempre dói. Então, sente-se, respire fundo e permita que estas ideias penetrem sua mente. Porque no momento em que você para de correr atrás, o universo de possibilidades começa a correr na sua direção. Existe um tipo de homem que entra em uma sala e, sem dizer uma única palavra, todos sentem sua presença. Ele não se apressa para agradar, não distribui sorrisos fáceis, não se gaba de suas conquistas. Ele simplesmente é. Enquanto outros homens gesticulam, falam alto, contam piadas e imploram por atenção, este homem permanece com uma calma que beira o perigoso. Ele é como um altar antigo, em meio a uma feira barulhenta. Ele sabe que os devotos virão. Ele não precisa gritar. Isso não é arrogância, é estratégia existencial. Maquiavel, em sua obra-prima O Príncipe, deu um conselho que chocou o mundo por séculos. Um príncipe deve desejar ser amado e temido, mas como é difícil reuni-los, é muito mais seguro ser temido do que amado. Por gerações, lemos isso como um endosso à tirania. Mas hoje, vamos ler com outros olhos. Retire a palavra temor e insira reverência. Insira respeito profundo. Insira consciência do seu valor. O que Maquiavel realmente dizia é que a afeição é volúvel. As pessoas te amam hoje e te odeiam amanhã. Mas o respeito baseado no valor, isso perdura. No campo de batalha do desejo, ser temido não significa ser agressivo. Significa ser alguém cuja ausência é sentida. Alguém cujo sim tem peso, porque o seu não é uma possibilidade real. O maior erro do homem moderno, o erro que o torna invisível, é a síndrome da liquidação. Ele oferece sua presença, seu tempo, sua validação e sua energia como se fossem panfletos na rua. É sempre disponível, sempre online. Sempre pronto para largar tudo por talvez ele se coloque em uma prateleira de leve-me, estou em promoção. E o que acontece com produtos em promoção constante? Perdem o valor percebido. Pense nisso. Imagine um perfume raríssimo, criado por um artesão recluso em uma pequena boutique de Florença. Não há marketing, não há comerciais, apenas o sussurro
de sua exclusividade. Agora, compare com uma amostra grátis sendo distribuída agressivamente em um shopping lotado, o cheiro pode até ser parecido, mas qual deles você deseja? Qual deles você valoriza? O desejo não brota da abundância, ele brota da escassez. A aplicação prática desta lei não é se fazer de difícil. Esse é o jogo dos amadores. É um truque barato que desmorona ao primeiro sinal de pressão. A aplicação real é ser genuinamente raro. É construir uma vida, um império interior, tão fascinante e preenchido que a sua atenção se torna naturalmente um recurso limitado e valioso. O que isso significa? Na prática, significa ter uma missão que te consome mais do que qualquer romance, significa ter hobbies que te fascinam, seja aprender a tocar violoncelo, escalar montanhas ou construir modelos de navios. Significa devorar livros que te desafiam, em vez de rolar infinitamente por feeds que te emburrecem. Significa desligar o telefone por horas, não como um truque, mas porque você está genuinamente imerso em algo que te engrandece. Quando você constrói esse mundo, sua presença se torna um privilégio, um convite para entrar no seu reino. Você para de ser o candidato a uma vaga no mundo dela e se torna o curador do seu próprio museu. E ela, como qualquer um que aprecia a beleza e o valor, desejará o ingresso. Lembre-se, não se trata de ignorá-la, trata-se de ter algo tão importante para não ignorar em si mesmo. Existe um silêncio que grita mais alto que qualquer declaração, não o silêncio do constrangimento ou do vazio, mas o silêncio que esconde camadas. Um silêncio que pulsa com histórias não contadas, vitórias silenciosas e feridas superadas. As mulheres e os seres humanos em geral não são atraídos por homens que funcionam como um relatório aberto. Aquele que no primeiro encontro despeja toda a sua vida sobre a mesa. Minha ex me traiu, meu trauma de infância é este, meus sonhos são estes e aqueles. Ao fazer isso, você comete um erro fatal. Você entrega o livro inteiro em uma única noite. E livros que são devorados rapidamente são relidos. Os livros que nos assombram, que nos marcam para sempre, são aqueles que deixam perguntas. Aqueles cujos finais ecoam em nossa mente. Aqueles que nos fazem pensar, o que mais existe ali? Maquiavel dizia, um governante sábio nunca revela todas as suas intenções. Ele não pregava a desonestidade, mas a estratégia. A percepção de profundidade. No amor, o princípio é o mesmo, não por covardia, mas por sabedoria. Porque quando tudo é dito, nada mais resta a ser descoberto. E o processo de descoberta é o motor do desejo. O que é sagrado é, por definição, aquilo que não é totalmente exposto. O que permanece parcialmente velado, esse véu, né, essa camada de mistério autêntico que realmente seduz. O erro fatal aqui é a diarreia verbal emocional. É a crença de que a vulnerabilidade significa expor todas as suas feridas de uma vez. Isso não é vulnerabilidade, é falta de autodomínio. Transforma um potencial parceiro romântico em um terapeuta não remunerado. E essa dinâmica é o beijo da morte para atração. A aplicação prática desta lei não é ser frio, distante ou monossilábico. É se tornar um mestre contador de histórias, onde você é o protagonista enigmático. Como fazer isso? Primeiro, responda com histórias, não com dados. Se ela pergunta o que você faz da vida, em vez de dizer, sou engenheiro de software, diga eu construo mundos digitais. Às vezes parece que estou lutando contra dragões invisíveis em forma de código. Uma resposta cria curiosidade. A outra encerra o assunto. Segundo, guarde suas cicatrizes como medalhas. Você não precisa esconder que sofreu, mas não apresente suas feridas como fraquezas. Elas são parte da sua história de força. Deixe que ela perceba que você já esteve em batalhas, em vez de lhe entregar um relatório detalhado de cada derrota. Deixe que ela conquiste as chaves do seu cofre. Terceiro, tenha um mundo interior rico. O mistério não pode ser fingido. Ele é o resultado natural de uma mente que pensa, que lê, que tem opiniões fortes e inusitadas. Quando você tem um universo dentro de si, suas palavras se tornam apenas a ponta do iceberg. E é o iceberg submerso que fascina. O desejo não floresce na clareza ofuscante de um holofote. Ele desabrocha na penumbra, no jogo de luz e sombra,
no espaço que você deixa para a imaginação dela preencher, deixa se perguntar sobre as batalhas que você travou e as vitórias que você não anunciou. Nesse espaço, o respeito e a atração fincarão raízes. Se você achou essas duas primeiras leis poderosas, o que vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios problemas e reações. Estamos prestes a entrar no núcleo do poder pessoal. Existe uma tragédia silenciosa que se desenrola todas as noites nos quartos de milhões de homens. O brilho azulado da tela do celular, iluminando um rosto ansioso. Ele enviou uma mensagem há 3 horas. Ela visualizou e não respondeu. A mente dele entra em parafuso. Ele relê a própria mensagem. Será que fui seco demais? Ou intenso demais? Ele analisa a pontuação dela na conversa anterior. Ele abre o perfil dela, buscando pistas. O coração acelera. Um coquetel de cortisol e adrenalina inunda seu sistema. E então, o impulso vence. Ele digita: tá tudo bem? Sumiu? Ou pior, fiz alguma coisa errada. Naquele exato momento, a atração, que era uma chama viva, se torna uma brasa fria. Não porque ela seja cruel, mas porque ela instintivamente sentiu fraqueza. E ninguém deseja o que desmorona ao menor vento de incerteza. Maquiavel ensinou que o verdadeiro líder, mesmo sob o cerco do exército inimigo, deve parecer calmo e confiante para suas tropas. Se o líder entra em pânico, a batalha está perdida antes mesmo de começar. Sua vida emocional não é diferente. O caos emocional convida ao exílio emocional de quem está ao seu redor. A carência é o repelente mais poderoso da natureza. Você pode pensar que está sendo romântico, vulnerável, preocupado, mas a urgência, quando movida pelo medo da perda, cheira a desespero. E o cérebro humano, especialmente o feminino, é um detector de desespero com milhões de anos de evolução. O que era atração vira pena. O que era mistério vira um barulho irritante. O homem que governa suas emoções, e note, eu disse governa, não suprime. Ele se torna uma anomalia. Ele se torna raro. Ele se torna um porto seguro em um mundo de homens reativos. Ele não corre atrás de validação em forma de respostas rápidas. Ele não desaba quando as coisas não saem como planejado. Ele respira, ele observa, ele espera e nessa quietude ele se torna absolutamente irresistível. Não por ser distante, mas por estar centrado. A aplicação prática desta lei é talvez a mais difícil e a mais recompensadora. Exige o trabalho de um ferreiro da alma. Primeiro, a prática do desapego consciente. Entenda que as emoções são como o clima. Elas vêm e vão. Você não é a tempestade. Você é o céu que a observa. Quando a ansiedade surgir, em vez de se identificar com ela, diga a si mesmo: interessante. Um sentimento de ansiedade está passando por mim agora. Essa pequena distância te devolve o poder. Segundo, a regra das 24 horas, quando sentir o impulso de reagir a algo, uma mensagem não respondida, uma provocação, imponha a si mesmo uma regra de ouro. Espere, dê um tempo, que pode ser de 1 hora ou 24 horas, dependendo da situação. Na maioria das vezes, o impulso passará e você verá a situação com uma clareza que a reatividade jamais permitiria. Terceiro, encontre ancoras de estabilidade. Sua estabilidade emocional não pode depender de outra pessoa. Ela precisa estar ancorada em coisas que você controla, seu treino na academia, sua prática de meditação, seu trabalho, seus projetos. Essas são as colunas que sustentam sua fortaleza interior quando o mundo exterior se torna tempestuoso. Um homem que é mestre de si mesmo não precisa que o mundo valide sua paz. E uma mulher, ao ver um homem que não pode ser abalado por uma mensagem visualizada, inconscientemente pensa: este homem pode lidar com uma tempestade de verdade. Este homem é seguro. E segurança, meu amigo, é o afrodisíaco supremo. Quantas vezes você já riu de uma piada que te feriu por dentro? Quantas vezes disse: está tudo bem, quando seu estômago se revirava de raiva ou decepção? Quantas vezes você engoliu um desrespeito, uma grosseria, um atraso significativo só para não criar caso, para parecer um cara de boa? Maquiavel observou que reinos e repúblicas não são perdidos em grandes batalhas campais, mas através da erosão lenta e silenciosa de seus princípios.
uma pequena corrupção aqui, uma lei ignorada ali, um limite ultrapassado acolá, e de repente você acorda e descobre que não governa mais nada. Você se tornou um fantoche em seu próprio castelo. Na sedução e nos relacionamentos, essa erosão acontece todos os dias. Uma mulher te provoca, te testa, faz uma piada às suas custas, cancela um encontro em cima da hora com uma desculpa esfarrapada. Ela está consciente ou inconscientemente jogando uma pequena pedra contra o seu muro para ver se ele é sólido. E você, com medo de perdê-la, sorri e diz: sem problemas. Mas ela não te testa para ser cruel. Ela te testa para sentir a sua coluna vertebral. Ela precisa saber se o homem à sua frente tem uma estrutura, se ele tem um código, se ele se valoriza o suficiente para proteger seu próprio respeito. Porque aqui está a verdade nua e crua. Respeito é o útero do desejo. Sem respeito, qualquer atração que exista é superficial e morrerá no primeiro inverno. O homem que calmamente, sem agressividade, mas com uma firmeza inabalável, diz: eu não gosto desse tipo de brincadeira. Meu tempo é valioso. Se marcamos um horário, eu espero que ele seja cumprido. Eu não aceito que falem comigo nesse tom. Esse homem não se torna um tirano. Ele se torna uma força da natureza. Ele se torna um guardião de seu próprio valor. E o valor, quando é protegido com zelo, se torna magneticamente atraente. O erro fatal é confundir ser legal com ser bonzinho. Homem legal tem padrões. Um homem bonzinho tem medo. O homem legal é respeitado. O homem bonzinho é usado como capacho. A aplicação prática desta lei é aprender a arte do não sagrado. Primeiro, identifique suas linhas vermelhas. Pegue um papel, agora escreva de 3 a 5 coisas que são inegociáveis para você em um relacionamento. Pode ser pontualidade, respeito na comunicação, lealdade, conheça seu território. Segundo, calibre a resposta. Um não precisa ser uma declaração de guerra. A forma mais poderosa de estabelecer um limite é com calma. Em vez de explodir, use frases como: olha, para que a gente se entenda bem, eu preciso que você saiba que X é importante para mim. Ou, eu entendo seu ponto, mas não me sinto confortável com essa situação. A calma desarma e demonstra um poder muito maior do que a raiva. Terceiro, esteja disposto a ir embora. Um limite sem uma consequência é apenas um pedido. A força do seu não vem da sua disposição genuína de se afastar se aquele limite for desrespeitado repetidamente. Isso mostra que seu autorrespeito é mais importante do que a companhia de qualquer pessoa. E, paradoxalmente, é essa força que faz com que as pessoas de qualidade queiram ficar. Quando você diz não para o que te diminui, você grita um sim retumbante para o seu próprio valor. E esse som, meu amigo, ecoa como música para aqueles que sabem reconhecer um verdadeiro rei. Você já viveu essa história? Tenho certeza que sim. Ela chega, linda, inebriante, magnética. O riso dela é música. A presença dela é viciante. E, sem que você perceba, o seu universo começa a se reconfigurar. Aquele projeto que era sua prioridade fica para depois aí da academia. Você falta, porque ela chamou para um café. Aquele livro que você estava lendo fica na mesa de cabeceira, acumulando poeira. Seus amigos, você os vê com menos frequência. Lentamente você para de ser o sol do seu próprio sistema e se torna um pequeno planeta girando ansiosamente na órbita dela. Sua felicidade passa a depender do bom dia que ela te manda. Sua tristeza vem da demora dela em responder. Você entregou a ela o controle do seu clima emocional. Maquiavel foi brutalmente claro sobre isso. Quem depende da sorte ou da boa vontade alheia jamais será verdadeiramente livre. E no amor, essa verdade é ainda mais visceral. No momento em que a sua felicidade se torna dependente da validação de outra pessoa, você deixou de ser um homem livre e se tornou um servo emocional. Quer ser desejado? Pare de viver como um servo. Comece a governar como um rei. Um homem soberano, um homem que é o sol central, não corre atrás do amor. Ele caminha em sua própria estrada de fogo, sua missão, seu propósito, e aqueles que são dignos, aqueles que ressoam com sua luz e seu calor, são bem-vindos para caminhar ao seu lado. Não porque ele precise deles para se sentir completo, mas porque ele os escolhe para compartilhar a jornada. E essa, meu amigo, é a forma mais profunda e avassaladora de
sedução que existe. Uma mulher não quer ser o seu propósito. Ela quer se juntar a um homem que já tem um propósito. Ela não quer ser o seu mundo. Ela quer fazer parte de um mundo excitante que você já está construindo. O erro fatal é o vácuo de propósito. Um homem sem uma missão é como um navio sem leme, à mercê de qualquer vento, de qualquer maré. Ele se agarra a uma mulher como se ela fosse sua única boia de salvação. E essa pressão, inevitavelmente, a afunda junto com ele. A aplicação prática desta lei é a mais existencial de todas. Primeiro, declare sua guerra. Você não precisa fundar uma empresa bilionária. Sua missão pode ser se tornar o melhor pai do mundo. Pode ser dominar uma arte marcial, pode ser construir uma comunidade em seu bairro, pode ser escrever um livro, mas você precisa ter uma guerra para lutar, uma catedral para construir. Pergunte a si mesmo, pelo que eu sangraria, o que me faria levantar às 5 da manhã com fogo nos olhos, mesmo que ninguém estivesse olhando? Encontre a resposta e se agarre a ela como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Segundo, proteja seu calendário como um leão. Seu tempo é a matéria-prima do seu propósito. Defenda-o. Tenha horários inegociáveis para o seu trabalho, seu treino, sua leitura, seu tempo sozinho. Quando ela te convidar para algo, você não estará livre. Você irá disponibilizar um espaço na sua agenda, se for sua vontade. Essa pequena mudança de enquadramento altera toda a dinâmica de poder. Terceiro, ame a jornada mais do que o destino. O homem-sol não está obcecado com conquistar a mulher, ele está apaixonado pelo seu próprio caminho. A presença dela é um bônus incrível, uma adição maravilhosa, mas não é a razão da sua existência. Isso o liberta do medo da perda e o torna magneticamente seguro. Um homem que se move com propósito tem um passo diferente, um olhar diferente, uma energia diferente. Ele não precisa de ninguém. E é por isso que todos o querem. 5 leis, 5 lâminas. Mas, veja bem, a direção em que elas apontam é o que importa. Elas não são apontadas para fora, para manipular ou enganar. Elas são apontadas para dentro, para cortar o excesso, a carência, o medo, para esculpir em você o homem que você nasceu para ser. No final das contas, não se trata de conquistar alguém. Trata-se de não se perder enquanto deseja. Você para de correr atrás não porque desistiu, mas porque finalmente acordou para o seu próprio valor. Você fica quieto não para jogar um jogo, mas porque o seu silêncio agora está cheio de um mundo interior rico. Você domina suas emoções não para ser frio, mas porque você respeita o seu próprio equilíbrio e se recusa a entrega-lo a qualquer um. Você diz não por orgulho, mas para proteger o santuário do seu autorrespeito, que é o que faz o seu sim realmente valer alguma coisa. E você caminha o seu caminho não para evitar o amor, mas porque você sabe que o amor certo irá caminhar ao seu lado, ou ficará para trás. Então, agora eu te pergunto, a pergunta que definirá o resto da sua vida. Você é o caçador desesperado, ou o altar que atrai? Você espera ansiosamente para ser escolhido, ou vive a cada respiração como o homem que já se escolheu? Maquiavel não escrevia sobre política, ele escrevia sobre poder, e o tipo mais sagrado de poder, o único que realmente importa, é o poder de se manter em pé quando tudo e todos tentam te fazer ajoelhar. A jornada para dentro é a mais difícil de todas. Qual destas 5 leis mais ressoou com você hoje? Qual delas você sente que precisa aplicar com mais urgência na sua vida? Deixe seu comentário abaixo. Sua história pode inspirar outro homem nesta mesma jornada. Se esta mensagem te serviu, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Assim você não perderá nenhuma ferramenta de filosofia prática para a mente moderna. Seja forte, seja soberano. Até a próxima.